A noite lendária no Korakuen foi um grande evento para o mundo, mas além disso foi um dia que causou mudanças em Baki. As fortes emoções sentidas fez ele tomar uma decisão que eventualmente seria mostrada para a gente. Mas num certo dia, Baki acordou normalmente como de costume, ainda na madrugada. Ele se alongou, olhou de um lado para o outro, a fim de sair para a sua corrida. Mas naquele dia, ele decidiu ir até a casa de Kozui e bater na janela de seu quarto. Ele a chamava baixinho e um barulho de alguém se levantando podia ser escutado. Baki aguardava por um tempo até que a janela era aberta. Ele sorria ao vê-la surpresa e ele dizia: "Então, Kozui, eu vou ficar por uns dias fora. Será que nesse tempo da minha ausência você poderia colocar comida pro Musashi?" Ele dava a chave para ela e Kozui dizia: "Ah sim, eu não ligo, mas por que decidiu isso tão de repente?" Baki sorria desconfortável e ela continuava: "Se você tá sem dinheiro para pagar o aluguel, saiba que minha mãe não vai ligar para isso, pode ficar tranquilo, por favor." Baki saía andando e dizia: "Não é nada disso. Eu só tô indo acampar por uns 2 ou 3 dias. Será que dá pra você avisar na escola que eu tive febre ou algo assim?" Kozui falava: "Beleza, mas espera só um minuto, Baki." Ela saía de sua casa, ia pra rua, mas ao olhar, o Baki já não estava mais lá. A vários quarteirões de sua casa, o rapaz começava a se distanciar. Ele ia acelerando, cruzando rua após rua, chegava até a estrada, levando para fora da cidade e continuava correndo. Quando o suor chegava, o rapaz não se importava e ainda assim continuava, mas dessa vez além da trajetória que costumava ir. Depois de tanto tempo correndo, Baki sentia uma fisgada na costela e ele pensava: "Caramba, a costela que o Dr. Kureha quebrou ainda tá doendo." Porém pouco importava, ele continuava correndo e começava a pensar: "Aquilo aconteceu cerca de um mês atrás. Como que o tempo passa rápido." Ele continuava se lembrando de sua vitória, do choque que ele teve ao se deparar com o choque da morte e depois do renascimento do Mestre Doppo. Um médico havia sido capaz de dar vida, aquele médico era capaz de também tirá-la. Ele recordava de Doppo perdendo um olho, porém o mestre não queria parar de lutar. Ele lembrava do funcionário de Tokugawa acreditando que Baki iria morrer lutando contra Kureha. Ele se recordava do dia em que treinou com o Mestre Doppo. Lembrou do momento chocante em que Hanada gritou desesperado em seus braços, pois um gigante havia te atacado. Gigante esse que ele enfrentou, mas ainda assim não teve a aprovação do seu pai, o Jirohama. Mas todas aquelas coisas tinham algo em comum. A sua vida mais uma vez chacoalhava depois que o Jirohama voltava para ela. Ele que estava em paz todo esse tempo como campeão do Korakuen, campeão da arena subterrânea, havia se esquecido do quão traumático aquela criatura era, do quão caótico e imprevisível era conviver com o Jirohama. Porém, ainda assim, Baki não parava de correr. Ele chegava num vilarejo e continuava correndo mais e mais. Ao chegar no mar, ele não tirava Jirohama da cabeça. Quando chegava num pontilhão escuro, o ogro começava a atormentá-lo. Ele saía para a luz e via um novo caminho. Porém, mesmo na luz, a imagem de Jirohama ainda o atormentava. Porém, Baki não parava. Ele continuava correndo até o entardecer. O caminhoneiro passava dizendo que ele ficaria resfriado, porém Baki não parava, mesmo quando a neve chegava. E junto da neve, a noite estava lá. Porém Baki não parava de correr e continuava pensando: "Meu pai está de volta. Eu havia me esquecido, porém agora ele está diante dos meus olhos." Baki continuava correndo até que finalmente ele passava pelo Monte Fuji. Quando ele parava, nos era mostrado uma placa. O local se chamava Aokigahara, o Mar de Árvores, um bosque a 100 km de Tóquio. Baki respirava por alguns segundos, mas rapidamente se recompunha. Ele entrava na floresta, encontrava um saco de pancadas bem surrado e Baki o cumprimentava. Ele olhava para cima e dizia: "Olá, ancião. Eu estive te ignorando por um bom tempo, mas agora eu estou aqui para te ver." Nos era mostrado uma árvore gigante. Baki se ajeitava no contorno dela, cruzava suas pernas e começava a meditar. De pouco a pouco o tempo ia passando. E quanto tempo se passou de fato, galera, não nos era mostrado. Mas lá Baki refletiu em tudo o que passou desde então na sua vida. Do seu nascimento, seu treinamento quando criança para se fortalecer, a morte de sua mãe nas mãos de seu pai e até os últimos eventos mais recentes. A cena cortava para muitos dias depois e o narrador dizia:
noroeste do Monte Fuji, entre 300 a 900 metros acima do nível do mar, local Aokigahara, o Mar de Árvores. A cena cortava para um casal entrando nas profundezas do bosque e uma mulher dizia: "Nossa, isso é assustador, vamos embora logo." O rapaz respondia fazendo pouco caso: "Você sabia que é comum as pessoas virem para esse lugar para cometer suicídio?" Só que nessa hora o rapaz percebia algo à sua frente. Era o saco de pancadas de Baki. O rapaz perguntava o que aquilo fazia ali e continuava adentrando. Enquanto isso, a garota dizia: "Ei, Joey, para de graça, vamos embora logo." Ele ignorava a garota, ia entrando cada vez mais e chegava na árvore gigante. Ao tocar, ele dizia: "Isso é uma pedra?" A garota respondia: "Não, Joey, olha direito, isso não é uma pedra." O rapaz olhava melhor e questionava: "Incrível! O quão velha essa árvore deve ser? Acho que ela tem pelo menos uns 1000 anos. Não, talvez até tenha 2000 anos. Olha o tamanho disso." Só que nessa hora, galera, o rapaz olhava para baixo e se assustava. E a garota questionava o que tinha de errado. E de repente ela também via um garoto repousando no sopé da árvore. E o narrador dizia: "Baki Hama, aos 17 anos de idade." Ele ainda meditava e podíamos ver a vegetação local crescendo em volta do seu contorno. Então, quanto tempo havia se passado? Por quanto tempo Baki meditou? O tempo desse time skip não nos era revelado e a garota ficava desesperada ao ver aquilo. Ela batia em Joe e Baki começava a acordar de pouco a pouco. O rapaz se assustava e o casal saía correndo desesperados. Os gritos traziam a atenção de Baki para o presente, ele começava a se erguer, puxava toda a vegetação e levantava. Baki olhava para os lados enquanto o som da vegetação rasgando continuava sendo escutado e ele olhava para o céu e via um sol brilhante e decidia sair andando. Quando ele chegava na estrada, ele começava a se alongar. Suas pernas rangiam e estalavam, seu pescoço fazia o mesmo. Ou seja, fazia muito tempo que ele estava parado naquele lugar. Mas a primeira coisa que ele fazia era sua corrida matinal como sempre. Independente do que aconteceu, a rotina precisava voltar a ser seguida. E tranquilamente, ele começava a correr em direção a Tóquio, que estava a mais de 100 km de distância de Aokigahara. A cena cortava para a própria Tóquio, mais especificamente para o Shinshinkai. Lá já estava de noite e dentro do dojo, Doppo era cercado por 4 de seus alunos que seguravam tábuas. Ao lado estava um rosto familiar e o narrador dizia: "Diretor da arena de batalha subterrânea do Tokyo Domo, Mitsunari Tokugawa." Nos era mostrado Doppo se preparando, posicionando suas pernas, erguendo os seus braços e os fechando. Em seguida ele soltava um grito e o narrador dizia: "Diretor do Shinshinkai Karate, Doppo Orochi." O mestre puxava ar e gritava: "Katsu!" Ele se posicionava e atacava. As tábuas eram cortadas com seus golpes e a última era finalizada com uma cabeçada. Suedo e Katou, que era um dos alunos que seguravam as tábuas, olhavam impressionados, pois o mestre havia cortado perfeitamente uma tábua de certa forma grossa. Todos aplaudiam e o grande mestre brincava: "É, rapazes, parece que minha reabilitação desde a luta contra o ogro ocorreu bem." O narrador dizia nessa hora: "Alunos ao lado, Baraiha Karate, Katou Kiyosumi. Ao lado, o estudante de terceiro dan de Karate Shinshinkai, Suedo Atsushi." Emocionado, Tokugawa aplaudia, super feliz em ver Doppo bem novamente. Já Katou dizia: "Diretor, você realmente é um monstro. Eu tenho que admitir, é um prazer ter o senhor de volta conosco." Doppo respondia: "Não há necessidade de bajulação nesse momento. Ainda estou num nível bem normal." Katou ia desmanchando o sorriso e questionava: "Nível normal? Como assim, mestre?" Doppo respondia: "Vamos lá, bonitão, você me entendeu muito bem. Estou me preparando para lutar contra a criatura mais forte do mundo mais uma vez. E nesse nível, o que eu fiz não é nada." Suedo se chocava ao ouvir aquilo e dizia preocupado: "Por que, mestre? O senhor já é o número 1 no mundo do karatê, não precisa ficar lutando mais." Doppo ficava irritado ao escutar aquilo, porém forçava um sorriso e continuava dizendo: "Me diga, Suedo, do que adianta bater nas pessoas no mundo do karatê se você não pode ser chamado de mais forte de todos?" Suedo tentava retrucar, mas Doppo continuava: "A criatura mais forte do mundo. Sim, esse é o título que queremos. Precisamos desafiar o mais forte e vencê-lo.
para assim colocar a frase de mais forte do mundo no seu título. Até lá, não podemos fazê-lo. Suedo e Katou se impressionavam, afinal Doppo havia lutado há pouco tempo contra Yujiro Hama e quase morreu, mas sua motivação para se fortalecer ainda mais não havia diminuído. Tokugawa sorria feliz e Doppo continuava. Mas quando falamos de ser o mais forte, eu devo dizer que estou preparando alguém para ser chamado disso. E esse alguém é o Katsumi. Tokugawa era pego de surpresa e Katou dizia: "Mestre, por favor, para de brincadeira. Eu sei que o senhor gosta dele, afinal é o seu..." Só que nessa hora, galera, o que Katsumi era do Doppo não era dito, e a cena ia para o próprio Katsumi nas ruas de Tóquio. Ele estava em guarda. Mas por que em guarda? As pessoas olhavam impressionadas a situação que se armava, pois além de Katsumi, havia à sua frente um grupo de 5 homens que caminhavam e conversavam bem alto entre si. O da frente dizia: "Cara, eu tô te falando, eu nunca perdi meus dentes em todos esses anos de jogos. São dentes de verdade mesmo. Eu sou um verdadeiro jogador de rugby. Sou duro na queda, pô." Outro falava: "Cara, é verdade, seus dentes da frente estão incríveis." O de trás falava: "Nesse ritmo que você tá jogando, mesmo daqui 2 anos nessa frequência absurda, os seus dentes ainda estarão intactos." Só que nessa hora eles paravam e percebiam que tinha alguém na sua frente. Katsumi os encarava sorrindo e a cena cortava para Doppo dizendo: "Já é chegada a hora de eu ensinar a vocês sobre a imagem definitiva que eu preparei para o mundo do karatê." A cena voltava para os jogadores de rugby que dizia: "Qual é o problema, amigão?" Outro falava: "Tá na nossa frente por quê? É um jogador de rugby também que ouviu a nossa conversa?" As palavras de Doppo continuavam sendo ditas. "Ele tem 1,85 m de altura, tem uma quantia de gordura corporal baixíssima e pesa 115 quilos. Como é a força das pernas dele? Ele pode correr 100 metros em 10 segundos tranquilamente. Pode erguer 300 quilos no seu supino." A cena ia para o jogador de rugby que era confiante de nunca ter perdido seus dentes, mesmo levando tantos golpes nos jogos, e ele dizia: "Qual é, maluco? Tá procurando briga, né?" Katsumi erguia sua mão calmamente, segurava os dentes da frente do cara e com os dedos ele puxava. Os 2 dentes eram arrancados e todos olhavam chocados. Katsumi jogava o dente para trás, se virava e as palavras de Doppo continuavam: "Todo esse poder excede em muitos ocidentais. Mas acreditem, essa força não surgiu porque ele é Katsumi." O rapaz começava a partir trotando e os jogadores decidiam sair correndo atrás. Eles avançavam e travavam o corpo do rapaz. Porém, Katsumi nem ligava. Ele continuava correndo como se nada estivesse lá. Os 5 homens que tentavam pará-lo olhavam assustados. O que era aquilo? E Doppo exclamava: "Esse rapaz é forte e também é o meu filho." A cena cortava para Baki chegando em Tóquio, faltavam alguns quilômetros para ele chegar na sua casa e ele continuava trotando sem parar. Voltávamos para Doppo, ele se sentava com uma lata de bebida e continuava dizendo: "Talvez tudo isso que eu tenha dito para vocês não tenha os impressionado da forma correta. Porém, devo dizer, Katsumi Orochi é o tipo de homem que faria vocês querer abandonar o karatê." Suedo absorvia aquelas palavras e o mestre começava a tomar sua bebida. Ele ia virando e ao terminar, ele começava a sugar a latinha, até que ela era amassada, e Doppo a batia contra o solo. Ele suspirava e continuava dizendo: "Opa, essa foi uma bebida entanto." Todos olhavam confusos e Doppo continuava: "Mas então, voltando pro assunto, isso precisa ser feito. As origens do karatê podem ser encontradas na China antiga. Não sei quantos milhares de anos se passaram desde então, mas independente do tempo, o que importa é que estamos na década de 90 e o que chamamos de karatê hoje em dia fez questão de extrair tudo o que podia das suas origens. Não, talvez eu deva dizer que podemos ir até mais longe que o Kenpo chinês." Nos era mostrado Katsumi correndo com os jogadores de rugby tentando freá-lo e Doppo continuava: "Nas mãos do gênio Katsumi Orochi, o karatê pode ser levado para um nível ainda mais longe." Katou nessa hora dizia: "Vamos lá, grande mestre, se o Katsumi é realmente tão bom assim quanto você tá falando, por que ele não tá participando do torneio mundial?" Doppo sorria e respondia: "Katou, parece que você ainda não me entendeu.
Não entendeu o nível que estamos falando aqui. Katsumi está muito além do torneio mundial. Não há ninguém na história do Shinshinkai que pode se comparar. Então me responda, que tipo de idiota enviaria o seu lutador mais forte para o início da guerra? Acreditem, Katsumi é o mais forte até mesmo do que eu. Os alunos olhavam chocados e Doppo o encarava. Ele se virava para Tokugawa e dizia: Gorou, você deve ter me escutado muito bem, então deve ter compreendido que eu vou mandar Katsumi para a sua arena, e pouco me importa contra qual oponente você o colocará. Se for do seu interesse, você pode até mesmo colocá-lo para enfrentar o seu campeão Bakihama. Tokugawa se impressionava, em seguida sorria e dizia: seu timing é perfeito, Doppo, mas me permita te dizer, eu também estava segurando o melhor para o final da festa esse tempo todo. A cena cortava para Katsumi, que parava de correr e se virava chutando o jogador de rugby que ele havia arrancado o dente. A perna do cara era quebrada e ele gritava de dor. Outro se aproximava, mas Katsumi avançava e batia com a palma de sua mão. O jogador era lançado para longe, Katsumi se virava para outro, sorria, o segurava entre as pernas e o lançava para o céu. O jogador saía em alta velocidade e quando se dava conta ele parava, mas em cima de um pilar gigante da praça. A quantos metros Katsumi havia jogado ele casualmente? O quanto de força era necessário para fazer algo desse tipo? Katsumi nessa hora gritava: osso! E os jogadores gelavam com aquele nível. Um saía correndo e dizia para eles vazarem de lá, mas graças ao susto, um não conseguia correr, ele ficava. Katsumi se aproximava dele dizendo: ah, o outro já foi embora, que pena! Eu esperava mostrar a algum de vocês os meus novos movimentos assassinos, mas já que ficou só você, certifique-se de observar muito bem, tá bom? O rapaz batia num pilar e encostava sua cabeça. Katsumi jogava seu braço direito para trás e batia, porém quando ele iria acertar, ele apenas tocava no nariz. O pilar ao fundo rachava e explodia, porém o rapaz não tomava dano. O poder de impacto havia sido transferido para a parte de trás. A estátua acima caía na cabeça do rapaz e o karateka saía andando. E ali podia ser entendido. Katsumi não era apenas extremamente poderoso, mas havia um controle colossal de seu poder. Voltávamos para Gorou, que dizia animado: eu farei um torneio para determinar o ser vivo mais forte, e o vencedor ganhará o cinturão da arena subterrânea. Doppo arregalava seu olho, já Suedo e Katou absorviam aquilo chocados. A cena cortava para Baki, que finalmente chegava em sua casa, e ele era recebido por Kozui e seu cachorro Musashi. A cena cortava para algumas horas depois daquele mesmo dia, onde Tokugawa juntava em sua mansão a cúpula de magnatas para uma reunião, e lá um preparativo para o torneio iria começar. A cena voltava para as ruas de Tóquio e o narrador dizia: sede do Shinshinkai Karate. Lá na frente, alguém gritava desesperado pedindo perdão, ele era levado para a parte de dentro sangrando e nos era mostrado o jogador de rugby que Katsumi havia agredido. Mas por que ele havia feito aquilo? Será que era de graça? Ele chegava com o cara sendo segurado por um único braço e ele dizia: osso, olá pessoal! Dois alunos o recebiam e diziam: jovem mestre, o que tá acontecendo? Katsumi respondia: ah, olá rapazes, me digam, as garotas ainda estão por aqui? Eu preciso conversar com elas rapidinho. Um aluno dizia: não me diga que você trouxe esse cara aqui só por causa daquilo. Nessa hora, duas garotas se aproximavam e Katsumi dizia: ah, oi Noi, era você que eu estava procurando. Olha aqui que eu trouxe pra você. Ele mostrava o jogador e a garota dizia: é o Takeda? Katsumi sorria e falava: eu quis passar aqui para te mostrar antes de irmos para o hospital. Eu dei um castigo que ele merecia depois do que ele fez com você. Inoi se lembrava do momento em que Takeda a assediou apertando seus seios e Katsumi continuava: eu fiz questão de colocar esse rapaz popular no seu devido lugar, então não se preocupe, ele nunca mais fará suas gracinhas novamente. Inoi olhava para a fratura exposta na perna de Takeda, que gritava desesperado pedindo perdão, e ela dizia: mas jovem mestre, será que isso não é um pouco exagerado? Katsumi sorria e dizia: pois é, eu acho que você tá certa, viu? Ela olhava com um pouco de medo e dizia osso baixinho:
e Katsumi sorria. Em seguida ele dizia: "Alguém chame uma ambulância." A cena cortava para alguns minutos depois, onde Katsumi vestia seu kimono. Ele fazia alguns katas e aguardava. Ao fundo, Doppo dizia: "Bela postura. Ainda é difícil de acreditar que o título de mais forte pertenceria a um pirralho de 20 anos. Katsumi nessa hora dizia: "Os." Ele se posicionava e à sua frente nos era mostrado um rapaz com uma garrafa na cabeça. E pronto para atacar numa demonstração, Katsumi dizia: "Pai, eu ouvi dizer que você dominou essa técnica de cortar garrafas por volta dos 30 anos de idade. Desculpa dizer, mas eu acho que o senhor não é tão talentoso quanto dizem." Katsumi passava a mão na garrafa e ela era cortada sem ser destruída. Os alunos diziam impressionados: "Incrível, ele fez isso aos 20 anos de idade." Doppo sorria e dizia: "Parece que sim." Nessa hora, Katsumi avançava com as costas da mão e arrancava outro pedaço da garrafa sem destruí-la. O líquido da garrafa de vidro começava a vazar e Katsumi via que estava caindo em cima do aluno. Ele se desculpava e ao fundo Katou dizia: "Caramba, ele é capaz de cortar a garrafa de vidro dessa forma e nessa idade. Ele é de fato diferenciado. Acho que ele é mesmo um gênio, não, Suedo?" Animado, Doppo dizia: "Que tal, rapazes? Armas e flechas não seriam capazes de derrubá-lo, não é mesmo?" E assim, senhores, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, não saiam sem deixar um joinha, se inscrevam no canal. E se vocês já são inscritos, por favor, verifique a sua inscrição. Tem muita gente falando que o YouTube tá removendo a inscrição, então por favor, dá uma olhada aí. Se vocês quiserem vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal. E se quiserem me conhecer um pouquinho melhor, minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela. Bom, é isso, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.